CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, nesse mundo virtual tão cheio de golpes, né? Como é que a gente se prepara aí para as compras online, principalmente porque tem data comemorativa chegando, é Dia da Criança, semana que vem? Exatamente, Fernanda. A gente tem uma série de usuários, né? Na verdade, o Dia das Crianças está chegando, muitas pessoas aproveitam o comércio eletrônico para fazer a compra dos brinquedos ou presentes em relação a isso. E a gente tem uma série de questões que a gente precisa prestar atenção nessa questão quando a gente vai fazer a compra, né, desses produtos. Acho que uma primeira preocupação, que não é muito tecnológica, é mais a questão do produto que a gente está comprando, é basicamente olhar da onde a gente está comprando, qual é a fonte da compra, porque a gente encontra, principalmente a parte de crianças, muitos produtos que são falsificados, né? Ou piratas, né? E aí, nesse caso, além, obviamente, de ser um crime e de ter um processo de evasão de divisas ou mesmo de prejudicar o fabricante original, a gente tem um risco para as próprias crianças, porque esses produtos falsificados ou piratas, muitas vezes, eles não têm a qualidade adequada. Eles têm peças que, porventura, se soltam e a criança pode colocar na boca em relação a isso. Não tem uma aprovação do Inmetro, por exemplo, para ter uma idade adequada para isso. Podem ter, quando tem algum tipo de pilha ou bateria interna, o líquido pode vazar, pode até pegar fogo, explodir nessa questão, né? E tem também a questão do item de você ter problemas de energia elétrica. Alguns aparelhos utilizam energia elétrica para isso, então é importante que a gente tenha, na compra, né, na hora de comprar esse tipo de produto, observar se o produto tem o selo do Inmetro e o selo da Anatel, né? Quando é um equipamento eletrônico, um tablet, muitos pais, mães responsáveis vão dar de presente para os seus filhos, por exemplo, um tablet, um celular, se esse aparelho tem a homologação, pelo menos da Anatel, né? Porque nesse caso, né, a gente sabe que o aparelho ele passou por um teste, passou por uma homologação e verificou quando a coisa realmente tem esse tipo de funcionamento ou não correto, né, nessa questão. E obviamente que tem a questão da compra em si, né? Quando a gente vai fazer a compra dos produtos, desconfiar de preços muito baixos. Eu tenho um preço lá que está na metade do preço da média que a gente tem encontrado aquele mesmo produto em outros locais. Realmente ninguém tem um desconto desse tamanho, né, de 50%, por exemplo. Então, preços muito baixos, promoções muito favoráveis. É interessante que a gente tenha uma observação. Observar a reputação da loja e do produto, né? Então, dos dois casos. Então, a gente tem lá, por exemplo, o Reclame Aqui, que é um site que tem esse tipo de interação, né, de pessoas que compraram produtos ou foram atendidos em loja e não ficaram satisfeitos, e aí observar qual é a reclamação para aquele produto ou aquela loja e como é que a loja ou o fabricante tratou aquele problema. Obviamente que problemas acontecem, né, não é isento de problemas, fornecimento ou os mesmos produtos, mas o mais importante é como a empresa tratou o consumidor, né, nesse caso. Então essa é uma questão interessante nesse item. Lembrar sempre de observar a questão de entrega, frete, né, e a política de retorno ou de troca, né, daquele produto. Como é que é a política de troca daquela loja ou daquele fabricante naquela questão. Imprimir tudo, né, que você fez, a especificação do produto, forma de pagamento, como você pagou, né, fotos, se tiver do produto também você guardar, porque mais tarde, se tiver algum problema mais grave, você tem um registro, né, evidências de tudo que você comprou e como você comprou naquela situação. E, assim, observar, como eu falei, a questão de comentários de outros consumidores naquele produto. Muitas vezes nas lojas os comentários são filtrados, né, por comentários desfavoráveis, as lojas muitas vezes não deixam publicar, mas no Reclame Aqui, outros locais parecidos, a gente tem como saber exatamente como é que foi o atendimento daquele produto em relação a um problema que tenha ocorrido. Isso. E nem só de reclamação do atendimento, como a gente tem que ter atenção também ao que as pessoas comentam na internet de produtos, né? Eu, por exemplo, quando eu fui comprar uma TV, eu dei uma olhada lá se o modelo tinha problemas ou não. Isso, exatamente, né? Muitas vezes você tem um consumidor que comprou aquele mesmo modelo e marca daquela televisão, né? Um celular, um tablet, e ele coloca lá a posição dele
como é que foi o produto, se atendeu ou não a especificação ou a expectativa do consumidor em relação ao uso que ele daria, se é um uso que você daria também similar ao consumidor e se atendeu. Tudo isso a gente tem que usar a própria internet a nosso favor, né? Tanto na parte de pesquisa de preço, como também na satisfação do uso daquele produto. É isso. Bom, gente, quem tem dúvidas ainda, né, sobre essas compras online, pode ir mandando para cá, porque eu já vou seguir com o Gilberto para os nossos destaques do Viralizou. Viralizou. Muito bem, Fernanda. A gente teve aqui algumas notícias interessantes dessa semana. Primeiro, uma estatística que saiu essa semana, falando da Fortinet, falando que o Brasil sofreu mais de 31 milhões de tentativas de ataques cibernéticos só nos 6 primeiros meses desse ano. Então veja que é uma quantidade imensa, né, de ataques cibernéticos a empresas, a pessoas, né, em relação a isso. Então, mais uma vez, a gente está hoje no mês de outubro, que é um mês da mundial da conscientização da segurança cibernética, né, um evento que começou nos Estados Unidos e agora já se espalhou pelo mundo todo, né, que nesse mês a gente trata de conscientizar as pessoas sobre a importância da segurança, da cibersegurança nesse ambiente tão hostil muitas vezes da internet, né, para isso. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana foi a volta a origens. Muitos adolescentes, principalmente nos Estados Unidos, estão preferindo, ao invés de comprar os celulares de último tipo, com grande memória e com telas grandes, né, estão voltando às origens e comprando os tais de tijolões, aqueles aparelhos que basicamente fazem ligações, né, de forma a se manter um pouco mais afastado das redes sociais, né, para isso. Inclusive, a Nokia, né? A Nokia basicamente lançou alguns aparelhos nessa questão. Então, a Nokia e a Positivo, inclusive aqui no Brasil, lançaram alguns produtos nessa linha, né, de aparelhos muito básicos, que custam em torno de R$120 até, são super baratos, mas que aparelhos que só fazem a ligação. Acho que as pessoas estão um pouco saturadas das redes sociais, né, querem ficar um pouco afastado desse mundo das redes sociais e acabam preferindo aparelhos que só fazem ligação, ou recebem ligação para isso, né? Pois é, e ligação que era uma coisa que tinha caído de moda, né, Gilberto? Ninguém ligava mais pro telefone, era só mensagem. Exatamente. Acaba a gente, assim, de novo, né, a gente achava que estava meio preservado dessa situação e acaba você chegando uma enxurrada de mensagens simultaneamente, várias pessoas falando com você. E assim, ao contrário do e-mail, que é uma comunicação assíncrona, que você recebe um e-mail e pode responder quando dá para responder, assim, a ética diz que você deve responder um e-mail em 24 horas, você tem um certo tempo para ler aquela mensagem, refletir e responder a pessoa que te mandou. Nas redes sociais e mecanismo de mensagem instantânea, as pessoas querem que você responda na hora, que você recebeu a mensagem, que é exatamente já dar o retorno e falar. Então, ou seja, de novo, a gente está sendo comprimido. Engolido pelo tempo. Né? Impelido, é isso, exatamente, né? Essa questão. Então é bem complicado, viu? Nesse caso. Pois é, e aí, os jovens estão optando pela volta do tijolão. Que coisa, exatamente. E por último, última notícia que também tem a ver com isso que a gente estava conversando aqui, que os softwares piratas são porta de entradas para malwares, né? Jogos e softwares piratas são cada vez mais isca para atrair usuários para instalar aquele software pirata, mas na verdade ali dentro tem um malware, tem um vírus que faz o roubo de informações financeiras ou informações de rede social das suas vítimas. Então, é importante não usar software pirata, né? Dar preferência exatamente aos softwares que são softwares oficiais e legais. Uhum. Tem perguntinha aqui da Bruna, falando sobre compras online. Gilberto, a gente faz aquele cadastro para compra, recebe o produto. Posso pagar todas aquelas informações depois? Como? Então, algumas informações, Bruno, informações que você guardou da compra, eu recomendaria que você guardasse por um certo tempo, até que você tivesse, pelo menos, satisfeito com o produto, né? Ou seja, se guardou lá a impressão das notas fiscais e a questão toda de como é que você pagou, a especificação. Se você está satisfeito com o produto e o produto ainda está satisfeito com o produto, ou o produto está na garantia ainda, eu sugiro que você mantenha esses dados, até para você recorrer
com a nota fiscal, há uma garantia daquele produto caso tenha algum problema. Passou o período de garantia, ou você não tem mais como um interesse em manter aquelas informações, pode descartar sem problema nenhum. Entendido. Gilberto, vamos fazer o seguinte, vamos para o repórter CBN? Vamos e lá. A gente volta, tem uma perguntinha aqui do Alexandre e uma outra do Marcos. Instantinho Perfeito. só. De volta aqui com o nosso CBN Vitória, hoje quarta-feira, dia 5 de outubro. Volto com o CBN Tecnologia, a participação do Gilberto Sodré. Pedi que o Gilberto ficasse conosco na linha, porque estavam chegando aqui perguntinhas novas. A Bruna a gente respondeu, né, Gilberto? Como remover os dados nossos? Isso, depois exatamente. da compra. Exatamente. Eu diria que enquanto o produto está em garantia, né, pelo menos tem que manter a nota fiscal, né? Depois, né, a nota fiscal basicamente é um documento de registro, né, da compra, mas não vai servir mais para a parte de garantia. O Alexandro, ele está perguntando, Gilberto, você já teve alguma experiência com o site Trocafone? É confiável? Não conheço esse site, Alexandre. Eu até posso fazer uma pesquisa aqui, vou dar uma olhada, a gente conversa sobre isso na sexta-feira, mas esse site especificamente eu não conheço. O Marcos está dizendo o seguinte, olha, ele brincando com a história do tijolão, né, que as pessoas não querem mais receber tantas mensagens e preferem agora voltar para a era da ligação celular. Ele diz, olha, às vezes são tantas mensagens que enjoa de fato, viu? Principalmente aquelas que são as indesejadas. É site de call center, empresa financeira, tem uma hora que a paciência esgota. Conta o Marcos Antônio, nosso ouvinte lá de Cariacica. Verdade, viu, Marcos? Tem, assim, uma quantidade grande de mensagens, e assim, pelo menos no caso do WhatsApp, a gente pode até arquivar a conversa, né, e fica, acho que, menos complicado. O problema é que ligações telefônicas perturbam mesmo, né, nessa situação. E, na verdade, a gente está, assim, hiperconectado. Esse talvez seja o problema do momento atual. A gente tem várias ferramentas de mensagem instantânea, tem rede social, tem telefone, e a gente acaba sofrendo interrupções de vários momentos diferentes. Eu acho que por isso, inclusive, que a volta ao tijolão, né, pelo menos a gente vai ter um pouco mais de paz, talvez. E o Gabriel, ele está dando uma dica bem legal aqui, olha, vamos tomar cuidado comprando em algumas lojas físicas também, tá? Principalmente as que têm marketplace online. É uma situação que aconteceu com ele. Fui numa loja pessoalmente, ele não foi comprar presente para criança não, ele comprou um sofá. A vendedora não tinha um produto lá, vendeu pelo site, porque no momento ela não tinha percebido que ele era, na verdade, quando ele comprou então lá, ele não tinha percebido que o produto era vendido e entregue por uma outra loja. Resumindo, ele disse que comprou no dia 22, entrega era para o dia 30, a data hoje 5, até agora nada, e ele está dizendo que não só na plataforma online, como também em lojas físicas, você pode levar o cano. Eu tive um problema dessa natureza, fui num marketplace, comprei um produto que era de uma outra empresa, eu sabia que era de uma outra empresa. Recebi o produto, só que eu não recebi a nota fiscal. E aí eu precisava da nota fiscal do produto, né, para confirmar, né, se tivesse algum problema, eu estava na garantia também. Solicitei o marketplace a nota fiscal, fiquei conversando e pedindo por quase 3 semamas, não me mandaram nota fiscal. Eu tive que entrar em contato diretamente com o fornecedor, que não era do marketplace, para poder obter a nota fiscal. Em 2 dias a nota fiscal estava na minha mão. Mas esse realmente é um problema. Muitas vezes o marketplace ele te oferece muitas coisas, mas o atendimento não é tão bom assim. Isso aí. Essas são as nossas últimas dúvidas aqui dos ouvintes super antenados com nossa conversa de hoje, viu? Muito bom. Obrigado aos nossos ouvintes pelas muitas participações. Estamos aqui à disposição. Quem tiver mais perguntas pode mandar aqui para a gente. Sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.